Se durante a pandemia do coronavírus o que a gente vivenciou foi uma enxurrada de cancelamento de reservas e uma redução drástica na procura por estadias, agora que o número de mortos infectados estão em queda e o percentual da população vacinada está crescendo cada vez mais, fica a dúvida. Finalmente chegou a hora das acomodações que sobreviveram a essa maior crise da história do setor colher os frutos ou ainda vamos passar por momentos difíceis, resquícios da pandemia? Então, sem querer te dar spoiler, eu tenho uma boa notícia para te dar. Por isso, se eu fosse você, acompanharia essa aula de perto para entender o que nos aguarda. Vamos lá? Para começar a aula de hoje, eu deixei bem claro o que eu quero trazer para você, qual conteúdo eu vou te entregar hoje. E tá aqui, ó, faturar mais ou vai faturar menos pós-pandemia, pós-Covid-19. E eu preciso fazer uma observação que é o seguinte, eu estou chamando de pós-pandemia porque os números realmente estão favoráveis, no sentido de o percentual da população vacinada está crescendo, as pessoas que estão morrendo por conta do coronavírus estão diminuindo a nível nacional e internacional. Então, levando em consideração esses fatores e também a flexibilização das medidas de restrições, a volta das atividades econômicas, do comércio, das atividades escolares, enfim, a volta ao que chamamos de normalidade, isso tudo me parece um indicativo e por isso eu estou chamando de pós-Covid. Mas, gente, uma observação importante é, não vamos deixar de usar máscaras e de seguir as instruções das autoridades, tá? Cada cidade, cada região tem as suas medidas de restrição que as autoridades entendem que faz mais sentido. Então, se você está vendo esse vídeo, já fica aqui minha observação siga as instruções das autoridades e as medidas orientadas para vocês, tá bom? Eu estou chamando de pós-pandemia, mas eu não estou falando que o vírus acabou, que o vírus está erradicado, que o problema está resolvido. Eu estou chamando de pós-pandemia porque, ao meu ver, o pior já passou e está sim tendo uma recuperação das atividades, uma recuperação econômica e do que a gente chama de vida normal. Tá combinado? Então, dito isso, já vamos começar a aula sendo objetivo. Qual pergunta eu quero e preciso te responder hoje para você sair daqui dominando esse conteúdo de hoje? Vamos lá. Pós-coronavírus, o faturamento aumenta, o faturamento baixa ou vai se manter o mesmo de antes da pandemia? E só para a gente dar nome aos bois, a OMS declarou pandemia, o coronavírus como pandemia, em março de 2020, tá? Então, a partir de março de 2020, segundo a OMS, a gente passou a viver uma pandemia por causa do coronavírus, tá bom? Então, a pergunta aqui é tão simples quanto: agora que o pior passou, agora que as coisas estão retomando as atividades, etc., a tendência da gente que trabalha com hospedagem, seja sua acomodação uma pousada, seja um aluguel de temporada, seja o meio de hospedagem que for, porque isso se aplica a todos, tá? A tendência agora é aumentar, baixar ou manter? Ficar mais ou menos no que estava antes. E para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui duas tendências do setor de hospedagens que o momento pós-pandemia vai trazer, e é importante para a gente entender para chegar a essa resposta aqui. E aí, eu fiz uma dinâmica um pouco diferente das últimas aulas. Eu não sei se você já assistiu, mas é o seguinte: eu poderia sair te explicando tudo, tá? Mas como forma didática, de absorção de conhecimento, de aprendizagem, a gente vai construir o raciocínio juntos, tá? Porque assim eu acredito que fica mais fácil para você absorver esse conteúdo e entender um pouco melhor. Teve a pandemia impactou a sociedade como um todo, e como que a gente, o setor de hospedagens, a gente vai ser impactado? Quais são as tendências para o futuro? O que muda com relação a antes? E aqui, como eu te falei, eu vou trazer duas tendências, tá? E já aproveitando a deixa, se você me acompanha aqui, se você consome meus conteúdos, se você está gostando desse vídeo, me se inscreve no meu canal, porque isso ajuda o YouTube a entender que meu conteúdo é relevante, tá? E você me ajuda. E também curte esse vídeo, não custa nada, deixa o seu like aqui. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguma pessoa que você conhece, algum administrador de acomodação, seja ela qual for, pousada, aluguel de temporada, hostel, seja como meio de hospedagem que for, envia para ele também, que assim você me ajuda e eu tô te ajudando aqui de graça com esse vídeo, tá certo? Então vamos voltar aqui, que é o seguinte: o que aconteceu isso não foi especificamente com o ramo da hospedagem, isso é de uma forma geral. Mas eu já vou trazer aqui para a nossa realidade, que é o que nos interessa, não é mesmo? O que aconteceu é o seguinte: o coronavírus foi letal, tanto para algumas pessoas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas não morreram e tiveram sequelas, né? Muitas pessoas sofreram e passaram pelo coronavírus, e eu já quero deixar aqui meus sentimentos para as famílias, para as pessoas que
passaram por maus bocados, eu também peguei, meus familiares pegaram, minha avó, coitada, já está há 86 anos, ela pegou e venceu, né, a pandemia, foi um alívio. Então, meus sentimentos a quem passou por um mau momento por causa da pandemia. E a pandemia não foi só letal para pessoas, foi letal para muitos negócios, muitas empresas. Então, muitas companhias fecharam as portas, porque faliram, porque a pandemia asfixiou, principalmente as empresas e negócios que não eram muito bem organizados, estruturados e ou preparados para passar momentos de crise, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque vamos voltar à nossa realidade, tá? Isso daqui faz ainda mais sentido para o aluguel de temporada, mas a gente pode sim usar para pousada, porque é o seguinte, o que aconteceu com o aluguel de temporada? Você concorda comigo que quando veio a pandemia, muitos apartamentos, muitos imóveis, na verdade, por temporada, ficaram vazios, certo? Muitos imóveis ficaram vazios e aí os administradores ou os proprietários, ou seja quem for que estivesse administrando esses imóveis, eles viram seus imóveis sem procura, sem reserva, dando despesa. E o que muitos optaram por fazer? Tirar os imóveis da modalidade temporada. E o que eles fizeram? Deram outros destinos aos imóveis. Alguns precisavam de dinheiro, porque a pandemia afetou, né, a finança de muitas famílias. Então, muitos proprietários ou administradores venderam imóveis para capitalizar. Muitos preferiram alugar para contratos de meses, de anos, aquele padrão de inquilino de 30 meses, e tiraram da temporada, colocaram no aluguel fixo, no aluguel convencional. Muitos foram morar nos apartamentos, tá? Foram fazer uso do próprio apartamento, e alguns continuaram com a temporada. Então, o que aconteceu? A gente tinha muitas acomodações que deixaram o aluguel de temporada, deixaram de anunciar, deixaram de trabalhar com temporada. Então, o que aconteceu? Qual foi a quantidade? O que aconteceu com a quantidade de acomodações na pandemia? Você concorda comigo que reduziu por conta desses motivos que eu te falei? A gente não tem tantas acomodações como tinha antes da pandemia, tem menos. E aí, vamos continuar o raciocínio aqui. O que acontece? Se a quantidade de acomodações diminuiu, por lógica, a oferta diminuiu. Tem menos acomodações, tem menos opções. Certo? Diminuiu. E aí, aonde que eu quero chegar? Vamos lá, vamos continuar aqui. Se a demanda voltar, e por que eu já coloquei um asterisco aqui? Porque já tem estudos que falam que a demanda já está no mesmo patamar que antes da pandemia ou até maior. Então, eu já coloquei um asterisco porque tem alguns lugares, algumas pesquisas, matérias, que falam que esse C já deixou de ser condicional, que isso daqui já é uma realidade. Mas beleza, não vamos ficar empacados por isso. Vamos continuar o raciocínio. Se a demanda voltar, caso ela já tenha voltado, isso implica em quê? Vamos lá, vamos voltar. Então, se a quantidade de acomodações disponíveis diminuiu, está menor, e considerando que a demanda pode voltar ou está maior que antigamente, o que essa famosíssima lei, né, do capitalismo, que é a lei da oferta e da procura, implica no valor da diária? Se tem menos opção e mais pessoas, ou a mesma quantidade de pessoas, estão procurando uma estadia, por lógica, por conta dessa lei aqui que acredito que você já conheça, isso vai implicar em um aumento do preço da diária. Concorda comigo? Essa é a natureza econômica do capitalismo. Se tem muita gente procurando por alguma coisa e essa coisa está escassa e isso que as pessoas estão procurando tem pouco, não tem tanto disponível, o que acontece naturalmente com o valor disso? Ele vale mais, pode cobrar mais caro. E é exatamente o que vai acontecer com a gente. E diga-se de passagem, isso já acontece com outras coisas. Quer um bom exemplo? As coisas que você compra no supermercado, o que aconteceu? O preço subiu. Por quê? Porque muitos produtores, muitas pessoas foram impactadas. A oferta de produção está menor e a demanda continua, as pessoas continuam comendo. Então o preço do arroz, o preço do feijão, por exemplo, o preço de muitos alimentos subiram, porque muitos produtores foram impactados e a gente não parou de comer, tá? Então isso é só para mostrar que esse raciocínio que eu fiz, sim, se aplica à hospedagem, tá? Mas também se aplica a muitas outras esferas, muitas outras empresas, muitas outras coisas do nosso dia a dia, que a gente consome, né, que a gente se depara, muitas coisas que estão presentes no nosso dia a dia, tá? E a gente não é exceção a essa regra. Então, eu estou te mostrando aqui, por lógica, por conta das consequências do impacto da crise que o coronavírus causou, que os preços das diárias tendem a subir. Por quê? A demanda se mantendo a mesma ou aumentando,
Isso é a natureza econômica do capitalismo. E a gente vive no modelo de capitalismo, não é mesmo? Essa é a primeira tendência que eu preciso que você entenda, que já responde, né, um pouco da pergunta. O faturamento aumenta ou diminui? Já por essa lógica aqui, por essa lei, a gente já entende que aumenta. Só que como nem tudo são flores, né, vamos dizer assim, tem um contraponto. Porque o que está por trás disso tudo aqui? O que está por trás é o que eu te falei, que durante a pandemia, muitas acomodações, por exemplo, algumas pousadas, fecharam as portas, né? Aquelas que já não estavam bem das pernas, que não tinham uma organização financeira muito boa, né? Que estavam enroladas em dívidas, que não vinham fazendo um bom trabalho. Com a pandemia, não teve jeito. Asfixiou muitos negócios. Então, o que aconteceu com o mercado como um todo? A pandemia, né, segundo o nosso querido Darwin, Charles Darwin, com a teoria da evolução, a gente vai pegar emprestado aqui já para ir para o próximo flipchart, o que aconteceu com o mercado como um todo? Só os fortes sobrevivem. Como eu falei, Charles Darwin, com a teoria da evolução humana e dos animais também, né? Só os fortes continuam. E por que eu estou falando isso? Porque as acomodações, as pousadas, o meio de hospedagem que for, que já não vinha bem, como eu disse, a pandemia foi a última gota d'água que aquilo precisava para realmente fechar as portas. Só que o contraponto é, quem se manteve, quem continua, quem até hoje está no mercado, está no negócio, são as pessoas, são os negócios, né, resilientes, né, que conseguiram passar por essa turbulência, né, por esse mar de incerteza, essa enxurrada de cancelamento de reserva, e agora continua e mais forte que antes. Então, por lógica, o que está acontecendo também? Tem uma tendência. Como só os mais fortes ficaram, por mais que sejam menos acomodações, por mais que a oferta tenha sido reduzida, quem continuou são os negócios, as pessoas, as empresas mais preparadas, mais estruturadas. E isso leva ao quê? Uma tendência de... Quero ver se você matou, hein? Caraca, deu certinho. Porque você concorda comigo? Se os mais fortes sobreviveram, porque se a acomodação não estivesse minimamente estruturada para passar por esse momento, ia ficar meses tomando prejuízo, pelo menos, nos custos fixos. E isso ninguém quer. Então, se a acomodação, se a hospedagem conseguiu passar por esse momento de crise, isso é um bom sinal. Isso quer dizer alguma coisa. E aí, agora a tendência é o quê? Essas hospedagens que continuaram, que hoje estão mais fortes, mais resilientes que antes, a tendência é delas darem um passo, delas procurarem formas de se profissionalizar. Isso, como eu coloquei aqui, ó, isso é bom. Porque o mercado, principalmente o mercado de aluguel de temporada, é muito amador ainda por essência. Ele precisa desse amadurecimento, ele precisa de dar um passo e ficar mais profissional. Se você entrar na Booking, se você entrar no Airbnb, é fácil de identificar anúncios que são amadores, né? Com fotos repetidas, com preços desatualizados, com datas fechadas, enfim, são incontáveis, né, as coisas que a gente pode melhorar, que esse mercado ainda tem carência. E eu estou aqui para te ajudar. Eu estou produzindo esse tipo de conteúdo para te ajudar com isso. A enxergar essas coisas para quê? Para você conseguir aumentar o seu faturamento. Então, voltando para cá, a segunda tendência é uma profissionalização do mercado. Porque só os fortes sobreviveram, só os fortes continuam. Quem estava em dúvida, quem já não sabia o que queria, quem estava só pagando as contas, a pandemia acabou, o coronavírus tirou do jogo. E agora mantém quem realmente está para jogar, tá para fazer acontecer. E eu espero que você seja essa pessoa. E eu estou aqui para te ajudar com isso, combinado? Então, a segunda tendência é profissionalização do mercado. E aí, pensa comigo. Se o mercado está ficando mais profissional, a tendência é o quê? Se você sabe trabalhar melhor, se você começa a entender mais sobre o mercado, sobre os pontos que ajudam no teu negócio, como o anúncio, enfim, se você se profissionaliza, você aumenta ou diminui o faturamento? Aumenta. Então, para responder a pergunta, vamos lá. O faturamento, a tendência é de aumentar ou diminuir depois do coronavírus? Aumentar. São duas leis do universo, leis da natureza. Lei da oferta e da procura, que é uma lei econômica da natureza do capitalismo. Qual é a segunda lei? A lei do Darwin, da evolução. Só os fortes sobrevivem. E as acomodações e hospedagens que sobreviveram, que estão aqui, vão se profissionalizar.
vão ficar mais fortes, vão procurar formas de faturar mais, de conseguir mais reservas, de satisfazer mais os hóspedes, vão dar esse passo além para se profissionalizarem cada vez mais. Então a tendência é sim de aumentar o faturamento, eu não tenho dúvidas disso. Então beleza, Henrique, cara, fez todo sentido, legal, mas pô, eu quero saber o que eu posso fazer. Falou bonito, mas eu quero ação. E aí, ó, o último Flipchart eu guardei o melhor pro final, né? E agora eu vou te falar as 5 ações que você pode e deve pensar e fazer no sentido de se profissionalizar. Então vamos ao último Flipchart, que eu vou te mostrar as ações, os pontos que você pode e deve se preocupar pensando nessa profissionalização, de deixar a sua acomodação, a sua hospedagem mais profissional, mais atrativo, aumentando o faturamento, consequentemente. Quais são os pontos principais que vão te ajudar a ficar competitivo, a destacar a sua acomodação, como eu coloquei aqui, ó, se diferenciar? A primeira coisa que eu acho muito importante é visibilidade. Visibilidade é o seguinte: eu não sei há quanto tempo você me assiste, mas eu já falei em outros vídeos que, na minha opinião, você deve estar presente em pelo menos 2 canais. Via de regra, eu recomendo o Airbnb. O Airbnb costuma dar resultado, o Airbnb é fácil de mexer, o Airbnb tem o seguro do anfitrião, enfim, o Airbnb é uma boa plataforma, eu recomendo. Mas eu não recomendo que fique só no Airbnb. E eu vejo que muitos anfitriões e administradores, em geral, ficam viciados e ficam só no Airbnb, só que isso não é saudável para o negócio. É aquela velha história de colocar todos os ovos na mesma cesta. Você não diversifica o risco, você concentra, e isso é ruim. Então, qual que é a minha recomendação? Escolher pelo menos 2. Olha, para mim, funciona muito bem o Booking. Então, Airbnb e Booking, para o Mi Casa Sua Casa, já é mais que o suficiente. Mas tem anfitriões, tem administradores, tem pousadas que tem muito resultado pelo Instagram. Tem alguns que tem resultado pelo Google, pelo site próprio, com reservas diretas. Tem alguns que gostam de anunciar em outras OTAs, né, que são plataformas, Expedia, Hotels.com, Decolar, TripAdvisor e por aí vai, tá? Então, o que eu recomendo para você? Escolhe dois canais para anunciar o seu anúncio, tá? Para diversificar o risco. E também, para quê? Para ganhar mais visibilidade. Eu, nos primeiros vídeos que eu gravei, se eu não me engano, é o segundo vídeo do meu canal do YouTube, eu faço uma analogia com loja de roupa. Porque se você pode estar em mais de um shopping, por exemplo, uma cidade, você tem uma loja de roupa, por que não estar nos 2? Só que a diferença de uma loja física, de uma OTA, de uma plataforma, é que a loja física paga o aluguel fixo, venda ou não venda. Agora, nas plataformas, você só paga se você ganhar. O modelo é ganha-ganha. Por quê? Porque a maioria das plataformas cobram em cima do valor das reservas. Então, eu recomendo que você esteja em pelo menos 2. E via de regra, o Airbnb e mais uma, tá? Pode ser Instagram, pode ser site próprio, pode ser Booking, o que você acha que combina melhor com a sua acomodação, com a sua hospedagem. Combinado? Então, visibilidade para mim é muito importante, até porque eu vejo que muitos ficam refém do Airbnb. Não é saudável, não é recomendável, é muito risco. Você abre mão de estar visível em outras plataformas para outros públicos. Que como eu te falei, o meu exemplo, a Booking me dá uma baita visibilidade que o Airbnb não daria. E o Airbnb dá uma visibilidade para um certo público que talvez a Booking não daria. Então, no meu caso, funciona muito bem o Airbnb e Booking, por exemplo. Visibilidade, na minha opinião, é um dos principais fatores nesse momento de profissionalização do mercado. Até porque, por exemplo, o Airbnb é intuitivo, a navegabilidade é excelente, é tudo muito fácil. A Booking já não é assim. A Booking foi uma plataforma projetada para quê? Para hotel. Então, é um pouquinho mais complicado? Mas como traz resultado, eu não abro mão. E eu vejo muitos administradores, muitos anfitriões, abrindo mão de anunciar na Booking porque ouviu história de fulaninho, porque no grupo que participa e nunca viu ninguém daquele grupo, né, ouviu algumas histórias e aí tomou trauma. Olha só, você pode fazer o que quiser, mas você não pode transferir a responsabilidade dos seus resultados em terceiros. Você tem que assumir as suas ações e os seus resultados. Então minha dica para você, visibilidade. Pensa nisso que eu te falei. Anúncio. Olha só, anúncio, assim como todos os outros pontos, eu já gravei um vídeo falando só sobre isso, entrando no detalhe, te mostrando o que você precisa saber, o que você deveria fazer para conseguir explorar isso e isso retornar em resultado e faturamento para você, tá bom? Só que o lance é o seguinte, o que é importante você saber de anúncio? Anúncio é a vitrine da sua loja, só que a sua loja, nesse caso, é a sua acomodação, é a sua hospedagem. Então, você tem que saber o que importa no seu anúncio para ele se tornar atrativo para os seus hóspedes. E aqui, eu não vou ter habilidade para resumir tudo que eu gostaria que você soubesse sobre anúncio. Mas anúncio, de maneira geral, é o seguinte, os anúncios são compostos por configurações e por métricas de desempenho. O algoritmo, ele é responsável por posicionar
o seu anúncio na página de pesquisa. Quanto melhor posicionado, quanto mais próximo da primeira página e do primeiro anúncio da primeira página a sua acomodação tiver, melhor. Por que melhor? Porque mais pessoas vão ter acesso à sua acomodação, ao seu anúncio. Isso aumenta as suas chances de conseguir uma reserva, e conseguir mais reserva é sinônimo de mais faturamento. Então, o que você precisa saber, por exemplo, sobre posicionamento? Quem é responsável por posicionar o seu anúncio na página de pesquisa é o algoritmo. E como o algoritmo sabe se você faz um bom trabalho para posicionar bem ou não a sua acomodação, o seu anúncio, na verdade? Ele sabe através das métricas de desempenho. Então, no vídeo que eu gravei sobre anúncio, eu te falo quais são as configurações mais importantes, por exemplo, foto, política, título, foto de capa. Tem uma série de configuração que impacta, né, no seu ranqueamento também, tá? E também impacta na hora do hóspede tomar decisão em reservar ou não sua acomodação. E, além disso, as métricas de desempenho que o algoritmo usa para levar em consideração, olha, essa acomodação faz um bom trabalho. Como? Sabe, vendo a taxa de conversão, as notas de avaliação, tem uma série de dados, de métricas que o algoritmo lê do seu trabalho, da sua acomodação, e com isso fala, ó, você trabalha muito bem, vou te posicionar bem. Ou não, você cobra caro, os hóspedes não gostam muito, não vou te posicionar bem não. Então, eu te ensino nesse vídeo aqui, sobre anúncios, o que você precisa saber e fazer para conseguir explorar o potencial da sua acomodação, tá certo? O que mais? Estratégia de precificação. Se tem uma coisa que eu tô careca de falar aqui no meu canal para você, é estratégia de precificação. E mais uma vez, nem se eu fosse gênio, eu conseguiria resumir tudo que eu preciso te falar, tudo que você precisa saber sobre estratégia de precificação. Mas o que é importante você saber? A estratégia de precificação é composta por 4 pilares. Os pilares são temporadas e eventos, preço base da tarifa, planos de tarifa e preço personalizado por dia da semana. Quando você fala que vai precificar uma hospedagem, não é simplesmente colocar o preço numa diária. Não. É você tomar decisão desses 4 pilares que compõem a estratégia de precificação. Então, quando a gente fala de precificar uma hospedagem, não é colocar o valor na diária. É definir todos esses 4 pilares que compõem a estratégia de precificação. Se você quiser assistir, ou procura aqui no meu canal, ou coloca nos comentários que eu te ajudo enviando o link, se for o caso, tá bom? Mas primeiro termina esse vídeo, tá certo? O que mais a gente tem? Estrutura e condição da acomodação. Isso aí é uma coisa que não tem muito para onde fugir, porque é o seguinte, se você é um lugar de temporada, se você é uma pousada, se você é um hostel, um hotel, enfim, seja o que você for, você tem que estar em um bom estado, você tem que estar conservado, você tem que estar pintado, você tem que estar mobiliado, de preferência você tem que estar decorado. E tem os bônus. Quais são os bônus? As amenidades, as comodidades que você oferece para o hóspede. Olha só, em período da pandemia, são 5 comodidades, amenidades, que estão em alta, em procura pelos hóspedes. Quais são elas? Pet friendly, se sua acomodação aceita ou não aceita um animalzinho. Estacionamento, se pode parar o carro, afinal de contas as pessoas estão ficando mais tempo, estão trabalhando também, elas têm condição de se hospedar durante uma estadia mais longa. O que mais? Se tem máquina de lavar, se elas estão ficando mais tempo, elas vão precisar lavar roupa. O que mais? Utensílios de cozinha. Utensílios de cozinha, porque se elas vão ficar mais tempo, provavelmente elas vão querer comer fora todo dia, elas vão querer cozinhar. E por último, claro, o Wi-Fi. O Wi-Fi, quanto mais rápido, melhor. As pessoas agora querem trabalhar, querem informação na hora, então o Wi-Fi já era obrigatório antes, agora ele ser mais rápido, ele tem uma qualidade maior, tá certo? Então essas são as 5 amenidades mais procuradas durante a pandemia. E aí, se você quer se diferenciar, se você está querendo ir nesse sentido de profissionalizar o seu negócio, a sua acomodação, a sua hospedagem, é importante você trabalhar de acordo com as necessidades atuais, de acordo com o cenário, né? E o cenário é esse, é o cenário pós-pandemia, é que as pessoas redefiniram o seu significado de viagem, tá certo? Mas isso também é tema para outro vídeo que eu já gravei, é só você procurar aqui, combinado? E por fim, eu deixei aqui, ó, o mais importante, e esse, eu tô com a caneta azul, eu vou parar aqui, ó, e pegar a caneta laranja. Esse daqui é o mais importante. E aí, ó, eu vou fazer o mistério e quando eu voltar você já vai ver o que é. Vamos lá. E tá aqui, ó. Consumir conteúdo, faltou o acento, Henrique. Esse é o mais importante, brincadeiras à parte, mas sim, eu recomendo que você assista os outros vídeos, porque, por exemplo, eu falo cada um desses pontos explicado no passo a passo, porque eu não tenho como tratar isso num vídeo só, eu teria que ficar o dia inteiro explicando para você, e a ideia não é essa. A ideia hoje é você sair daqui com a resposta.
Pós-pandemia, você vai faturar mais ou você vai faturar menos? E hoje eu te provei por lógica, pelas leis da natureza, que a tendência é de faturar mais. Então, se você ou alguém que você conhece não estão faturando mais, não estão conseguindo tirar proveito disso, tem algum sinal de alerta aí, tá bom? Então eu fico aqui, eu me despeço. Mais uma vez, se puder curtir o vídeo, se puder encaminhar para algum outro anfitrião, administrador que você acha que esse vídeo pode ajudar, eu te agradeço muito. Afinal de contas, não estou te cobrando nada por isso e você me ajuda sim, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.